Então vamos lá que eu vou estar te mostrando o quão simples é você estar desenhando. Primeiro pega uma lapiseira ou algum lápis para a gente estar começando a fazer os traços principais aqui, ó, do esboço. Vamos estar fazendo aqui um na vertical, assim, ó. Não precisa ser muito grande, tá? A gente não vai estar desenhando uma sobrancelha muito longa. Vamos estar tentando imaginar o tamanho de uma real, certo? Então aqui, ó, fiz um traço bem pequeno aqui na vertical e agora a gente vai estar traçando aqui na horizontal, olha só. Coloca pouco peso na sua mão, não precisa estar forçando muito, porque depois a gente vai estar apagando aqui esse esboço. Depois, quando chegar aqui, ó, você começa a fazer ela caindo de volta, certo? Essa sobrancelha aqui, ela é feminina, é aquela sobrancelha que é um pouquinho mais desenhada. Só que mesmo assim a gente vai estar fazendo alguns fios para fora, olha só. Fez mais ou menos até aqui, ó. Se a gente for pegar uma régua, é como se tivesse um pouquinho só acima, ó. Deixa eu estar posicionando aqui no 1, para você ver. 1 centímetro. Vamos fazer ela chegar até aqui embaixo, ó, no 6. Porque aí é como se tivesse uma linha reta desde essa ponta até aqui onde ela termina. Então essa é a medida que eu vou estar usando aqui, ó. 6 centímetros. Depois você pega aqui a pontinha dela, certo? Faz bem fininha, essa parte aqui ela é bem fina. Deixa eu estar chegando aqui perto, para a câmera estar focando, aí. Essa ponta aqui dela é bem fininha, ó. Então vai subindo aqui para cima. E faz essa curvinha aqui para baixo depois, ó. Se você achar melhor, pode estar virando a folha, ó. Não deixa ela pregada na mesa, não. Vai rotacionando para você pegar o melhor ângulo aqui da sua mão, ó. Para você estar fazendo um traço perfeito. Olha só. Vamos vir aqui e tá encontrando ele aqui em cima, ó. Aí você faz uma curvinha. Certo? Então tá praticamente finalizado aqui o nosso esboço, é muito simples de estar se fazendo, eu acredito que você conseguiu estar fazendo aí também na sua casa. Caso você tenha ficado com dificuldade, volta o vídeo novamente, vai pausando e fazendo com calma. Aqui o ângulo dessa câmera tá meio de lado, deixa eu deixar reto aqui para você ver. Olha só. Agora sim tá retinho, ó. Qualquer coisa tira um print desse vídeo e usa alguma das técnicas de esboço que existe para você estar fazendo, mas é bem simples. Então vamos lá para a gente estar começando a estar colorindo a parte dos fios. Só que antes eu quero te mostrar de perto como que é um fio na prática. Vamos lá. Aqui eu vou estar pegando essa minha folha de rascunho apenas para mim estar rabiscando. Inclusive eu até já fiz alguns aqui, ó. Mas vamos lá, o que é um fio? Se você pegar a imagem de um fio bem de pertinho no Google e der um zoom na foto, você vai ver que o fio é basicamente assim, ó. O começo dele é fininho e o meio dele é um pouquinho mais grosso e na parte que ele termina fininho também. Ou seja, apenas essa parte aqui do meio que vai ser mais grosso, certo? E as pontas são fininhas. Isso daqui é um fio que você tem que estar desenhando, ó. Tá vendo? Essa pontinha. Agora a grande maioria, por estar começando e ter a mão mais pesada, tem dificuldade em estar fazendo isso. A grande maioria já faz assim, ó. Já pega e já vai forçando logo aqui do começo e vai com a mesma espessura até o final, ó. Tá vendo? Você consegue notar uma grande diferença. Na hora de estar fazendo os fios, isso daqui dá total diferença. Tá vendo? Então aqui, ó, o fio você tem que ir tirando o peso da mão, ó. Conforme você chega no final dele, você tira o peso da mão. Não pode estar deixando uma ponta grossa, ó. Só que para você estar fazendo isso, é muito importante você usar o lápis bem apontado também, com a ponta bem fininha, como se fosse de uma agulha, olha só para você ver. Olha a pontinha desse lápis aqui, como é bem fininha. Tá vendo? Por isso, eu sempre faço isso na hora de estar fazendo o fio, ó. Primeiro eu aponto, depois eu venho aqui e vou lixando, ó. Até formar uma ponta bem fininha de agulha. E conforme vai gastando a ponta, cada desgaste que dá eu já venho aqui e deixo assim novamente, ó. Nessa finurinha que você tá vendo. Porque se tratando de fios, a gente tem que usar um lápis bem fininho. Não adianta fazer fios com lápis com a ponta quadrada, com a ponta grossa. Tem que ser disso daqui, ó. A ponta tem que ser assim, senão não vai funcionar.
Ainda mais se tratando de um desenho realista. Vamos lá. Agora, o que a gente vai estar fazendo é o seguinte. A gente vai estar pegando aqui a borracha para a gente dar uma apagada nesse esboço. Senão, na hora da gente estar fazendo os fios, vai estar aparecendo quadradinho, tá vendo? E essa sobrancelha, eu não quero que ela seja aquela bem desenhada, sabe? Das maquiagens. Aqui eu quero estar fazendo ela meio que natural também. Vamos apagar aqui. Apenas o suficiente para a gente conseguir visualizar até onde a gente vai colocar os nossos fios aqui que a gente for desenhar, olha só. Prontinho, finalizado aqui o esboço. Agora sim a gente vai começar a estar fazendo o fio, olha só. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo e a gente vai indo para o lado direito. Porque geralmente aqui, ó, esses fios no começo da sobrancelha, eles são mais para cima, eles são em pé. Se você for olhar qualquer imagem de referência, qualquer foto, sobrancelha de qualquer pessoa, inclusive a sua mesmo, aí no espelho, você vai ver que esses fios onde começa, eles são mais fininhos e são apontados mais para cima. É claro que tem alguns que meio que faz assim pro lado, tá vendo? Então aqui o comecinho, ele é bem fininho e bem pequeno também, ó. Fios curtinhos. Certo? Você nota que eu vou fazendo meio que rápido, ó. É interessante você colocar uma certa velocidade para estar fazendo, porque quanto mais devagar você fizer, mais tremido vai ficar o traço, ó. Tá vendo, ó? Ó, fica meio que tremido, então, ó. Vai treinando aqui, ó, antes de você fazer isso, se você tiver dificuldade, ó. Vai fazendo isso daqui, ó. Vai treinando na velocidade da sua mão, porque devagar vai ficar tremido, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Não estou forçando esse lápis marrom escuro. Inclusive, se você não tiver o lápis marrom escuro, pode estar usando qualquer lápis que você tiver. Até mesmo a sua lapiseira e o seu lápis para você estar fazendo. Beleza? Como o meu canal é sobre desenho realista colorido, eu vou estar fazendo aqui com cores, certo? Mas vamos lá, você pode estar fazendo inclusive preto e branco. Olha só. Usando sempre como base aqui essa linha que a gente traçou do esboço. Mas eu vou passando para fora mesmo assim, ó. Conforme vai chegando mais aqui para o lado direito, eu vou fazendo fios maiores. Ó. Inclusive vou colocando mais força na mão ainda. Vou até girar aqui, porque eu tenho muito mais facilidade em estar virando a folha do que estar deixando ela totalmente reta. Começa a rotacionar a sua folha se você tiver dificuldade em estar fazendo traço. Ó. Assim eu tenho muito mais facilidade. É por conta do ângulo que a sua mão consegue girar, certo? Se você for fazer isso daqui, ó, com o punho, né? Você nota que alguns ângulos você vai ter mais dificuldade. Olha só. E é claro que tem bastante diferença entre uma sobrancelha masculina, daquele pessoal que não faz sobrancelha. Aí você vai ter que fazer muito pelo para fora também, certo? Engrossar mais. Só que vamos estar dando um exemplo aqui dessa feminina, porque é uma sobrancelha mais simples. E também tudo que a gente for aplicar aqui nesse exemplo, você vai poder estar usando na sobrancelha masculina. E qualquer tipo de sobrancelha que você for fazer. Sobrancelha loira, sobrancelha grisalha, certo? Mais escura que essa, uma preta. Isso daqui é só para você entender como é que funciona o fio a fio. Na grande maioria das sobrancelhas você vai ter que fazer fio por fio para você estar construindo toda ela. É como se você fosse uma impressora e você tivesse que pegar com uma pinça os fiozinhos e ir implantando aqui no desenho. Tenha paciência, não precisa estar correndo. Quanto mais devagar você fizer o seu desenho, melhor vai ficar o resultado. Somente os fios que eu vou fazendo um pouquinho mais rápido, mas a construção de todo o desenho, ela tem que ser feita com calma. Olha só, algumas mechas aqui você nota que eu faço um pouquinho mais forte, certo? Algumas aqui eu aplico mais força na mão, porque é essa diferença entre a luz e a sombra que vai estar deixando o desenho ficar realista. Quanto mais nítido você deixar aonde tem fios mais claros e onde tem fios mais escuros, mais realista vai ficar o seu desenho.
Tudo depende da força que você aplica na sua mão. De apenas um lápis, olha só quantas intensidades de marrom escuro a gente tem. Tá vendo, ó? Olha só. Tudo depende da força que você coloca na mão. Sempre comece a colorir o seu desenho de maneira mais fraca e aumentando a força aos pouquinhos. Nunca comece já colorindo bem forte. Inclusive aqui no canal tem muito mais dicas sobre desenhos realistas, tem speed art, tem vídeos tutoriais sobre como desenhar cabelo, como tá desenhando barba, como desenhar pele realista. Recomendo muito você a estar visitando aqui depois dessa videoaula para você estar aprendendo junto comigo. Olha só. Aqui eu vou estar engrossando mais um pouquinho. Prontinho. Tá passando um pouquinho mais forte aqui agora. Como essa é a primeira camada de pintura, não tem problema se você não fizer tão perfeitamente. Porque quando a gente vier com lápis preto, a gente vai conseguir estar consertando e tampando todos esses defeitos que ficaram, tá vendo? Nossa, eu tô até perdendo o foco aqui de onde que a câmera tá gravando. Agora eu vou estar apontando porque eu vejo que desgastou um pouquinho a ponta, olha só. Uma ponta dessa daqui pra mim já não serve pra estar fazendo fio a fio. Tem que estar bem afiadinho mesmo, literalmente, igual uma agulha. Vou estar apontando aqui e já volto. E essa daqui foi a ponta máxima que o apontador deixou. O que eu venho fazendo, ó? Bem na pontinha, girando e lixando. Prontinho, agora sim, tá bem afiadinho. Vamos lá pra gente voltar na nossa pintura. Vou estar virando aqui a minha folha. E agora eu vou estar fazendo fios um pouquinho mais fortes, ó. Só que mesmo assim, eu procuro estar fazendo o fio a fio. Olha só. Vamos estar deixando mais natural ainda essa sobrancelha. Vamos estar fazendo aqui alguns fios para fora para representar aqueles fiozinhos menores que fogem aqui do desenho dela, ó. Bem fraquinho, quase nada de força na mão eu vou fazendo, ó. Fios curtinhos para cima. Tá vendo? Olha só. Como vai ficando muito mais natural assim. Aqui embaixo também eu posso fazer a mesma coisa, ó. Vou puxar alguns aqui para baixo. Olha só. E agora vamos estar fazendo mais aqui. Quer ver? Ó? Vamos fazer ele meio que ondulado. Ó. Um fio você nunca pode fazer totalmente reto, como se você estivesse traçando com uma régua. Você tem meio que fazer uma barriga nele, tá vendo? Ó, ó, vai fazendo ele curvadinho. Um fio de verdade é assim. Tá vendo? Deixa eu estar mostrando aqui para você entender. Um fio, ele é assim, certo? Curvado. Não faça fio assim, reto, ó. Fio reto. Até eu tô fazendo meio torto aqui e já tá ficando certo, mas não faça reto, assim, ó, tá vendo? Então vamos lá. Aqui eu vi que tem um defeito aqui nessa parte da pintura. Olha só. Vou estar até colorindo aqui, ó. Deixa eu colorir essa parte aqui. Eu vou estar escurecendo mesmo com o preto, então não vai dar tanta diferença. Aqui, ó, vou estar fazendo alguns fiozinhos para fora aqui também. Bem de leve. Até aqui para cima, de vez em quando, algumas sobrancelhas tem, ó, tá vendo? Aquelas sobrancelhas que não foi feita. É claro que aqui embaixo teria o tom de pele, né? Pra gente estar fazendo depois com o rosa claro, com a areia. Mas aqui vamos deixar apenas no branco da folha mesmo. Olha só. É uma sobrancelha que ela até que ela é desenhada, né?
mas existem sobrancelhas que você sabe que são muito mais peludas. Então essa daqui até que é uma sobrancelha feminina assim. E agora vamos vir aqui com o lápis preto para que a gente possa estar fazendo um tom mais escuro aqui. Com o lápis preto bem apontado, a gente vai fazendo algumas mechas apenas. Olha só, começando bem fraquinho, certo? Vai fazendo bem fraquinho, ó. Apenas algumas mechas, você vai escurecendo. Aí você pode passar por cima aqui fraquinho. Eu não vou estar passando ele muito forte, porque essa sobrancelha aqui, ela é mais castanha. É uma sobrancelha que eu não quero escurecer muito. Como eu disse, claro que tem sobrancelha que é totalmente preta, uma sobrancelha de maquiagem, né? Mas aqui vamos estar fazendo essa sobrancelha mais clara. Olha só. Fazendo no fio a fio, seguindo sempre o desenho da sobrancelha, ó. Se a sobrancelha ela é direita, os fios todos vão para a direita. Agora se a gente fosse desenhar uma outra aqui, ela iria para a esquerda, certo? Então aqui apenas na frente seria em pé e os fios todos tombando para a esquerda. Se atente bastante nisso. É claro que se você quiser estar adicionando mais detalhes você pode. Vou estar pegando aqui o lápis marrom novamente, somente para mim tá escurecendo um pouquinho mais essa parte, porque eu vejo que ficou bem clarinha, ainda mais depois que a gente adicionou o preto. Isso daí é super normal, conforme você vai adicionando cor, ainda mais cores escuras, algumas partes vão perdendo contraste, aí você sempre tem que voltar mesmo. Vou estar até colorindo aqui, ó. Prontinho, finalizamos aqui a nossa sobrancelha. Você viu que foi bem fácil de estar fazendo, isso daqui é um nível iniciante. Caso você queira aprender mais sobre desenhos realistas, recomendo você a estar visitando aqui o perfil, porque vai ter muito conteúdo ensinando você. Você pode ver que essa sobrancelha é como se fosse do tamanho real de uma de verdade, né? Olha só, ficou bem pequena. Então, fiz aqui do tamanho certo, que seria uma sobrancelha de verdade. E você pode notar aí no vídeo que é cheio de deformação, né? Cheio de pontinhos brancos bem aqui no meio. Isso tudo é super normal. Quando você chega a câmera bem de perto, você consegue ver cada detalhe, cada nuance que fica aqui da folha, da pintura. Mas agora, se você for chegar a câmera bem de longe, você vai ver como vai ficar bem realista essa sobrancelha. Não se engane pelas fotos e vídeos que você vê aí pela internet. A realidade ela é totalmente diferente. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você achou difícil estar desenhando, se você achou fácil, se você gostou. Recomenda também mais vídeos para mim estar gravando. Se você aí é design de sobrancelha e quer saber mais coisas sobre isso, eu posso estar trazendo mais conteúdos relacionados ao seu nicho. Aproveita, deixa o like e se inscreva para você não estar perdendo os nossos próximos conteúdos. E eu vou estar recomendando mais alguns vídeos aqui para você estar vendo no final da tela. Visita aqui o canal depois para você estar aprendendo mais sobre desenhos realistas coloridos. Vamos dar continuidade no seu aprendizado.